Bom dia, amados. Bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, 12º dia do jejum e oração, 21 dias removendo o véu. Não é você que vai remover o véu, não somos nós que removemos o véu. É contemplar Jesus que remove o véu. Amém? Ele é aquele que lhe dá fé e mantém você vitorioso nessa fé. Que o Senhor, neste dia, Ele te cerque de todo o favor que os céus têm para você. Que Ele exalte o seu nome, segundo a promessa feita ao pai Abraão, e você é filho pela fé, amém, de Abraão e herdeiro do mundo. Louvado seja Deus, que o Senhor possa nos dar o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, que possamos ver Jesus. Pai, oramos nessa hora, abre os olhos do nosso coração para que possamos ver Jesus em toda a sua plenitude. Que possamos compreender qual a riqueza da sua herança nos santos, Pai. E a sobre-excelente grandeza do teu poder para conosco que cremos. Em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, queremos que o Senhor tenha aberto os nossos olhos. E quando você enxerga Jesus, entende mais Jesus, favor e paz são multiplicados na sua vida. Por isso, haja hoje multiplicação do favor de Deus, da bênção de Deus liberada sobre você, para ter aquilo que a vontade do Pai destinou para você, sempre bom, agradável e perfeito. Amém? O que está escrito, nós somos da fé, nós declaramos a vitória. Você não deve usar os seus lábios para falar palavras de derrota. Não defina sua vida pelas circunstâncias. Não limite o seu horizonte pelos acontecimentos. Creia que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder do Espírito que opera em você. Amém? É o que está escrito, e o que está escrito é o que nós queremos. Amém? Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é, Deus pode tudo que a Bíblia diz que Ele pode, e Ele deseja fazer tudo que a Bíblia mostra que Ele deseja fazer. Aleluia. A Bíblia diz, se você tem um filho e o filho lhe pede pão, você lhe dá uma pedra. Se o filho lhe pede um ovo, você lhe dá uma cobra. Se o filho lhe pede comida, você vai dar serpentes e escorpiões? Não. Mas se você, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é perfeitamente bom, lhes dará o Espírito Santo. Aleluia, amém? E outra versão diz coisas boas. Então o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa, amém? A saúde, a paz, a prosperidade, a felicidade no lar, poder descansar, dormir bem, ter uma vida cheia de vigor, de graça, acordar com energia, pronto para enfrentar o dia. Louvado seja Deus por isso, amém? Louvado seja Deus. Declaramos também paz sobre Israel, paz sobre as nações. Declaramos guardados os inocentes, aqueles que estão debaixo de ataque, de guerra, como temos visto. Que Deus poupe as vidas, que Ele salve as pessoas. Intercedemos em nome de Jesus e declaramos sobre você e a sua casa a paz do Espírito, amém? A paz que excede o entendimento, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, louvado seja Deus, amém? Estamos falando sobre remover o véu, e o véu, amém, que separava é o véu da lei, não é o véu do templo que se rasgou, mas é o véu da lei. A lei é um véu. Você precisa se separar do véu para entrar na promessa de Deus. Nós temos isso em tipologia. A Bíblia diz que enquanto Ló, que significa véu, andou com Abraão, Deus não liberou a promessa da posse da terra. Assim que Ló se separou de Abraão, Deus lhe disse, vede, olhe, veja a terra que você vai possuir. Amém? Então veja, a visão de Deus, o falar de Deus e a promessa concretizada veio depois que o véu saiu. Então que Deus remova o véu, qualquer véu de nossos corações, para que possamos ver com clareza, com a pureza da fé,
amém, o Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. É assim que oramos e assim que queremos. Aleluia. Hoje, 12º dia, aleluia, o tema é: a lei é a força do pecado. Diga aí, a lei é a força do pecado. Bem, esse é, de fato, um dos princípios, das verdades mais impactantes com relação à lei, ou aqueles que vivem debaixo da lei. As pessoas que normalmente vivem debaixo da lei, elas dão força ao pecado. Elas dão força, às vezes não intencional, né? Aqueles que estão debaixo da lei, cujo coração é sincero para com Deus. Eu creio que Deus vai tirá-los de lá. Mas tem aqueles que são hipócritas. Os hipócritas, infelizmente, nem a pessoa de Jesus na terra, andando, falando com toda a unção, né, com a possibilidade do toque, de perguntar e ouvir, foram capazes de aceitá-lo em fé. Porque a hipocrisia está baseada na soberba, que o Senhor nos livre de toda hipocrisia. Já viu aquele casal? O casal anda em crise, aí você vai conversar com eles, a mulher diz: eu não. O problema é ele. O problema é ele, porque o problema é ele. Eu não sou assim. Eu não faço isso. Eu não, é ele. Olha só o que ele faz. Ela é a santa perfeita, amém, dos últimos dias. Não, é só hipocrisia, amém? Só hipocrisia. No casamento, cada um é responsável por 100%, amém, da sua parte. Não é 50%, é 100%. Amém? O investimento contínuo é um recebimento de graça. É ser cheio do Espírito Santo, atraindo a presença de Jesus, que restaura qualquer relacionamento. Se o seu relacionamento está em crise, coloque Jesus no centro e as coisas vão se harmonizar. Amém? Em nome de Jesus, pela fé, você tem que caminhar e perseverar até que a promessa do Senhor se cumpra totalmente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos mostrar isso para você. É triste que muitos cristãos, né, irmãos amados, vivem debaixo dessa condição escravizante, pesos, não vivem uma vida abundante. Jesus veio dar vida abundante. Ele não veio dar a lei. Ele veio cumprir a lei e nos dar vida abundante. Amém? Então Jesus veio nos dar o ministério do Espírito. Paulo, quando compara o ministério da velha aliança e da lei, o ministério da graça, o ministério atual, ele diz que o ministério da velha aliança é o ministério de condenação, é o ministério de morte. Mas o ministério da nova aliança é o ministério de vida, é o ministério do Espírito Santo. A qual ministério você quer estar associado? Ao que passou? Ao que ficou para trás? Ou quer viver a novidade do Espírito? Você quer viver a caducidade da lei ou você quer viver a novidade do Espírito? Amém? Essa é uma escolha, assim como Adão tinha que escolher entre comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Ele escolheu errado, mas você pode escolher certo. Amém? Que a lição da vida de Adão seja para nós realmente um exemplo de êxito. Amém? Então viver debaixo da lei é como você estar numa esteira rolante que não para, né? E a velocidade aumenta constantemente. Aleluia, os batimentos cardíacos, a ansiedade, aquela falta até de respiração começam a aparecer em você, é cansativo demais, você vai ter um estresse, um extremo de emoções apertadas, coração apertado, tentando obter sucesso, mas o fracasso é inevitável. Por quê? Porque simplesmente ninguém pode guardar a lei. A Bíblia é muito clara em dizer que ninguém é justificado por obras da lei. Se você tenta praticar as obras que a lei exige, você não é justificado diante de Deus. Você só pode ser justificado mediante a fé na justiça que vem de Deus, Cristo. Você tem que crer, amém, que está numa boa condição diante de Deus, por ser justo, seus pecados foram todos perdoados, que Deus diz que você é filho amado e que o Senhor tem os olhos de graça voltados para você. Quando você crê nessas realidades, favor é multiplicado sobre você. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Bem, C.S. Lewis foi um famoso escritor inglês. Ele foi convidado para um simpósio de religiões comparadas, onde cada líder de uma religião tinha que contar como a sua religião cooperava para o bem da humanidade. Quando chega a vez de C.S. Lewis,
ele diz algo interessante. Ele diz assim: se eu dissesse o que torna o cristianismo diferente e especial é o seu ensino moral elevado, eu poderia estar enganado, porque preciso admitir que muitas outras religiões também têm, né, um código moral muito elevado. Se eu dissesse que fossem os milagres e as curas, outras religiões também operam curas e milagres. Se eu dissesse que é o seu líder martirizado como Jesus que morreu, outros podem alegar também que o seu líder morreu martirizado, dando a vida em prol dessa religião. Bem, aí ele destaca algo fascinante. Ele diz que, mas a única coisa que torna o cristianismo diferente de todas as religiões é que o cristianismo é o único que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em todas as religiões, apenas os bons são abençoados. Mas o cristianismo é a única religião com que a qualificação para entrar ou ser abençoado é justamente reconhecer que é desqualificado. Amém? Foi realmente uma sabedoria dos céus. Amém? Cristianismo é Deus vindo à terra buscar você perdido. Eu perdido estava, mas me encontrou. A letra da maravilhosa graça que perdido me salvou. Amém? Eu andava cego, mas ele iluminou a minha vida. Amém? A Bíblia diz que Deus resplandeceu no nosso coração para mostrar a face de Cristo. Assim como a terra estava inerte, parada, inserida no abismo, no caos e nas trevas, e o Espírito pairava sobre o abismo, Deus disse: haja luz. A palavra que vem à terra é Cristo, né? Então, na união da palavra e do Espírito, a vida é gerada. O que você precisa? Você precisa do Espírito e da palavra e do Espírito e da palavra. E quando os dois, aleluia, se combinam em qualquer circunstância da sua vida, vida é gerada. A morte vai embora e a vida traz ressurreição, as sementes enterradas, traz produção, prosperidade, traz um lugar de abundância, de prazer, de frescor, traz um lar feliz, amém? Aleluia, esse é o reino de Deus se manifestando na terra, o Espírito que é justiça, paz e alegria na revelação da palavra de Deus, amém? Então nós éramos e somos completamente desqualificados para os céus. Ora, se nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como que nós poderíamos nos chegar a Deus? Mostra para mim. Você não enxergava, você estava cego no seu entendimento, diz a Bíblia, obscurecido no entendimento, preso na vaidade dos pensamentos, vivendo morto no mundo, separado de Deus. Como é possível nós termos achado Jesus? Não foi você, não fui eu que fomos e achamos Jesus. Nada disso. Ele veio e resplandeceu no nosso coração. A salvação foi Ele que deu, é Ele que nos mantém salvos, nos livra do mal. Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele é a nossa redenção, ou seja, Ele é o plano perfeito de Deus para todas as nossas necessidades. Cristo Jesus, amém? Você pode dizer amém? Quanto mais você pensa nisso, mais você declara isso, mais favor, amém, de Deus está sendo multiplicado na sua vida, e isso trará para você grande fartura, amém? Favor de Deus prospera, favor de Deus amplia os horizontes, favor é o que nós precisamos. O que é mais importante do que ter o favor do rei? O favor do soberano, amém? O favor, meu Pai me favorece, amém? Eu não fiz nada, é apenas favor. Isso não é poderoso? Isso é magnífico, aleluia, amém? Amém? Infelizmente, quando muitos irmãos receberão a salvação pela graça mediante a fé, então esse combinado, graça pela graça mediante a fé, é o estilo de vida. Bem, todas as igrejas concordam que você é salvo pela graça mediante a fé.
O problema é que depois eles dizem que agora que você foi salvo, você tem que viver um sistema religioso aonde você tem que obedecer pelo seu esforço próprio, você tem que ter um comportamento correto, você tem que mudar-se para obter a bênção de Deus. Não. A Bíblia diz que assim como nós recebemos Jesus, nós devemos andar nele, pela graça, mediante a fé. Amém? Então nós não temos que aplacar a ira de Deus, não temos que suplicar pela sua misericórdia, favor e perdão, porque tudo isso já é nosso, na obra consumada de Cristo Jesus. Eu não tenho que suplicar para reinar em vida. Eu tenho que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Amém? Então, quando você tenta fazer algo para alcançar o favor de Deus, você está vivendo debaixo da lei. Amém? E isso vai causar frustração, separação, distanciamento, melhor dizendo, entre você e Deus, porque a lei vai condenar você, a culpa virá, o diabo usa a lei para aumentar o pecado. Bem, imagine você que tem um professor perfeito, né, e coloca você debaixo de grandes exigências, né, insuportáveis, e você tenta, né, agradar, tenta ser aprovado em uma matéria, mas se você for reprovado em uma matéria de 613, você é reprovado em todas. Você pode dizer, isso não é justo, eu passei em várias, por causa de uma, eu sou condenado em todas? Sim, condenado em todas. Aleluia. Amém, porque o Senhor é bom e nos livrou do jugo da lei. Tiago diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A lei é como um elo de corrente, né? Uma corrente interligada por elos. Tudo está interligado. Todos os mandamentos estão interligados. A lei é uma proposição de tudo ou nada. 0 ou 10. Você não tem 7,5, 5, não tem 8, ou é tudo ou é nada. Então, se você fere um elo, você feriu toda a corrente. Compreende isso? Assim é a lei, é um bloco único. Você não separa uma coisa e diz, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui não serve para mim. Infelizmente, aqueles que ensinam o povo de Deus a viver debaixo da lei, eles fazem isso. Eles escolhem quais leis eles vão obedecer. Então, eles vão até o Decálogo, eles vão até nos 10 mandamentos e eles pegam, alguns dizem, esse se aplica, o sábado não se aplica mais a nós, aí eles incluem o dízimo e os outros 613 mandamentos, regulamentos da lei, eles dizem, isso aplica, isso não aplica. O mesmo texto que fala não tatuagem, também fala do cabelo e da barba. E aí eles falam, não, uma tatuagem não, cabelo sim, e vai indo. Mas eles tiram, de acordo com a sua preferência, algo que eles julgam que devemos obedecer e as outras coisas não. Quem está apto a fazer isso? A Bíblia diz que se você guardar um, você tem que guardar todos. Se você tropeçar em um, você tropeçou em todos. Paulo, em Gálatas 5:3, diz para aqueles irmãos que estavam debaixo, né, de uma dúvida se deveriam se circuncidar para que a bênção de Abraão os alcançasse. Paulo diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você se circuncidar, então não é só a circuncisão, o resto eu não preciso mais, os rituais, não preciso de mais nada. Paulo falou, não, se você quer obedecer um mandamento, vai ter que obedecer todos. Compreende isso? Bem, é óbvio que ninguém pode guardar a lei, exceto Jesus, que cumpriu toda a lei. Amém? Amém? Nós já nascemos em pecado, como é possível cumprir toda a lei santa, perfeita e boa? A lei é santa, é perfeita. A lei não exige 99,9% de pureza. A lei, eu não consigo atingir igual o ouro, né? Você não tem 100% de pureza disso, você tem uns quase, mas esse quase reprova você. O 0,1%, vamos dizer assim,
reprova você no 100%. Não tem como você obedecer tudo e falar, Senhor, mas foi só uma que eu falhei, né, Senhor? Pondera aí, faz uma média ponderada, faz aí uma somatória, tira a média ponderada e vê o tanto de bênção que o Senhor pode me dar. É tudo ou nada, é 0 ou 10. Ou é 100% ou não tem conversa, porque a lei é perfeita, amém? É perfeita, exige perfeição. Bem, e quando você então tenta guardar a lei ou viver pelas obras da lei, Paulo diz o que acontece. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de bênção, não, maldição, de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todas as coisas para praticá-las. Ah, então não, eu não faço isso, mas isso aqui não cabe mais a mim da lei. Quem é você? Qual é a autoridade? Qual é a autoridade que pode dizer o que cabe ou não cabe? Quem pode filtrar algo da lei para conosco? Tudo, toda lei moral, todo e qualquer ritual, toda ou qualquer oferta da lei foram cumpridas em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém? Então a sua justiça é Cristo Jesus, não é a lei jamais. Se você quer saber quais são as maldições da lei, vai para Deuteronômio 28 e depois dá uma lida lá, do verso 15 em diante, vai arrepiar os pelos, né, do seu braço, vai arrepiar, porque elas são assustadoras, amém? Bem, então você precisa compreender que você não pode escolher o que guardar ou não guardar. Né? Essa sumidade, essa autoridade máxima que diz, isso aqui não cabe, isso cabe. Ninguém é Deus, amém? A lei é uma só. Se você não guarda um mandamento, não guarda todos. Se quer cumprir a lei, vai em frente, mas vai ter que guardar todos os mandamentos. Se for reprovado, não é bênção que vem, é maldição que aparecerá. Amém? Então, viver na lei mata, ok? Porque não tem como você ter vida. Paulo fala que a lei não dá vida. Jesus veio te dar vida. Você precisa compreender que o cristianismo é Cristo. É uma vida na sua vida. É uma vida em você. Então, eu vivo pela vida interior. Ela me diz sim ou não. Você é capaz de deixar essa vida, perceber essa vida, o que lhe agrada ou não, o sim ou não pela vida interior, pela intuição interior, no que você veste, no que você come. Eu não acho que isso está errado, porque todo mundo usa, isso é a moda, eu faço como todo mundo faz. Esse é o seu padrão? Esse padrão é do mundo, é um padrão mundano, é o padrão do conhecimento do bem e do mal. Você julga segundo a razão, você tem que saber o que o Espírito Santo está dizendo, você tem que discernir paz interior ou não, restrição ou liberar. É a vida do Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, diz a Bíblia. Amém? Ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser guiado, você precisa ser cheio do Espírito e da palavra. Amém? 2 enchimentos você precisa ter. É o enchimento do Espírito e da palavra. Os dois têm que habitar abundantemente em você, transbordantemente em você, amém? E é simples isso. Palavra você ouve e medita. O Espírito você se relaciona em louvor, e orando em línguas, louvando a Deus, aleluia. Coisas que enchem você do Espírito, amém? Então, a única maneira de você receber a bênção, o favor multiplicado, é pela fé na obra consumada de Cristo Jesus. Se você é alguém que ensina os 10 mandamentos e o povo tem que obedecer os 10 mandamentos, você está jogando gasolina no fogo, tentando apagá-lo. Não vai conseguir. Paulo diz em Romanos 5:20, sobreveio a lei para quê? Para quê? A fim de quê? Certo? Qual o objetivo então, Paulo? Para que avultasse a ofensa. A palavra avultar, literalmente, no grego, significa superabundar, fazer crescer. Fazer crescer. Então, a lei veio para aumentar o pecado.
Ela não veio para eliminar o pecado, ela veio para avultar, aumentar o pecado. Porque a força do pecado é a lei. Quanto mais você tenta se libertar do pecado, tentando obedecer à lei, tentando ser santo, tentando você se consagrar, mais fracasso você terá, mais força você dá ao pecado. O que eu faço então? Desista e recorra à graça de Cristo. Vai para Deus, levanta os braços para o alto e diz: Pai, eu não consigo vencer isso. Eu já tentei vencer esse temperamento, toda hora eu explodo com a minha esposa, toda hora eu desrespeito meu marido, toda hora eu tento, tá tudo em paz, falou uma palavra, bum, explode tudo. Eu tento vencer essas coisas da carne, eu tento vencer isso. Enquanto você não for ao fim de si mesmo, Deus não pode operar, amém? Porque a graça só se manifesta quando você chega ao fim de si mesmo. Fim de si mesmo. Por isso que Provérbios diz: ao homem irado não livres do castigo, porque senão ele vai voltar. Então tem coisas que você pensa que tem que livrar os outros, não, ele tem que ir até o fim. Porque enquanto ele não for até o fim do poço, ele não olha para cima, ele acha que ainda vai escapar, ele acha que ainda vai vencer. É só algumas regras, alguns passos, alguns treinamentos, mudar o mindset. Então vamos lá, vamos trabalhar. Mas ora, se você não muda a sua natureza praticando coisas, você muda a natureza recebendo vida de Deus, vida de Deus. É assim que somos mudados. Porque Paulo diz ainda: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei. Então o que a lei fazia? Aumentava as paixões carnais, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Viver debaixo da lei. E a Bíblia segue dizendo: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, que é a lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência, desejos, porque sem lei está morto o pecado. Sem lei está morto o pecado. Ora, então se há lei, o pecado está vivo. Ela aumenta o pecado. Então muitos não percebem isso. Muitos estão num ciclo de escravidão, de pornografia, desvios sexuais. Eu tenho isso desde a infância, eles falam, sabe? É um vício de muitos anos. Como se Jesus fosse um velho caduco que já está... quando a coisa está mais de 6 anos na sua vida, não tem mais libertação para você. Quando está mais de 12 anos, então, já está condenado ao inferno. Não, brincando, claro. Porque está tantos anos assim, eu vou viver assim. É o complexo da Gabriela. Vai morrer assim, vai viver assim, porque nasceu assim. Por favor, seja mais sábio. Saia da ignorância. Se você quer quebrar o ciclo da escravidão sexual, de um temperamento insuportável, de um perfeccionismo carnal, de uma crítica infindável, você tem que apelar para a graça. Você tem que reconhecer diante de Deus a sua fraqueza, opostamente a todas as leis, né, de liderança ou coaching que você vai ouvir. Você não exalta a sua força, você exalta sua fraqueza. Este é o cristianismo, é Cristo vindo para o necessitado, para o que precisa. Ele não veio para o são, ele veio para o doente. É quando você diz: eu não posso, que ele pode, amém? Então, quando você diz para Deus que é capaz, Deus não é capaz para com você. Mas quando você reconhece a sua incapacidade, Deus se torna capaz na sua necessidade. Amém? É o oposto, amém? Em nome de Jesus, que Deus abra os nossos olhos. Paulo segue dizendo, já vamos encerrar: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui, 1 Coríntios 15, 56. A força do pecado é a lei. Tira a lei que o pecado perdeu a força. Tira a lei que o pecado morre. Porque a força do pecado é a lei.
Amém? É por isso que Paulo também diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você foi chamado para viver a liberdade de Cristo Jesus. Você não tem que se qualificar para ser salvo e nem se qualificar para viver uma vida santa. Apenas receba a obra consumada de Cristo. Paulo diz que o fruto do Espírito, fruto é resultado de relacionamento. E as obras da lei são resultados de esforço. É muito esforço quando você vive na carne. É muito cansativo. É muito. Você vai suar demais para produzir um grão. Mas quando você vive relacionamento com Cristo Jesus, desfruta de Cristo, frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio e coisas semelhantes a estas. E aí Paulo diz, contra estas coisas não há lei. Não há lei. Então veja, quando não há lei, não há força do pecado. Amém? Não há. E quando não há lei, você frutifica para Deus. Amém? Você frutifica para Deus. Está faltando paz na sua vida, alegria, amor, mansidão, domínio próprio. São frutos, resultado de uma intimidade com Cristo. Veja Jesus, na palavra ginosco, que é conhecimento. Conheça Jesus, também no grego é usado para um relacionamento íntimo do casal. Conhecimento íntimo do casal. Conheça Jesus e os frutos aparecem. Amém? Não é um esforço, na verdade é um prazer. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus eu declaro esse dia um dia abençoado na sua história, que a liberdade de Cristo Jesus te conduza à plenitude de amor, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade, de domínio próprio, de mansidão, de fidelidade e felicidade sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus. Que Deus abra as portas da prosperidade, da graça, te mostre os tesouros ocultos e que a chuva dos céus em bênçãos e favor venha sobre você, regando cada semente, produzindo frutos abundantes, em nome de Jesus. Amém? Um abraço carinhoso, aleluia, até amanhã. Não deixe de compartilhar a live, e aqueça seu coração celebrando o Senhor. Amém e amém. Abraço carinhoso.